Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Gerar, o podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva especialmente para você e com o oferecimento do Neutrofer Folato D, suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar. E hoje na bancada, ao meu lado, doutora Cecília Monteiro, bem-vinda. Obrigada, Bernardo, mais uma vez aqui. Doutor Emílio, bem-vindo. Muito obrigado novamente. E olha, a gente recebeu tanto elogio, tantos pedidos que a gente trouxe ele de volta. Doutor Cassiano Moreira, bem-vindo, Cassiano. Obrigado pelo convite novamente. Isso aí, é um prazer a gente estar junto. E hoje vamos falar sobre clínica e cirurgia de endometriose. Aqui em homenagem ao Cassiano, especialista no assunto. Vamos tirar aqui todas as dúvidas. Recebemos dúvidas de caixinha, de Instagram, de tudo que você imaginar. E vamos lá. Cassiano, conta pra gente. Primeiro, né, vamos só introduzir. A gente já falou no episódio anterior, mas acho que vale a pena introduzir. O que é a endometriose? É o que todo mundo gosta de saber. E a gente sempre está explicando para a pessoa tentar entender um pouco o que é endometriose. Simplesmente explicando para todo mundo entender. A parte de dentro do útero a gente chama de endométrio. Esse endométrio é composto de células endometriais. Essas células endometriais só existem dentro do útero, dentro do endométrio. Se essas células aparecerem fora do útero, aí a gente vai chamar de endometriose. E elas podem aparecer fora do útero e crescerem fora do útero. Entendi. Então, mas quais são as consequências desse crescimento fora do útero? Porque eu tenho células do fígado, mas sim, a gente não tem doenças causadas por essas células estarem fora, né? Sim, sim. Do fígado, vamos dizer assim. A gente não sabe se está fora do fígado ou não. Mas por que a do útero causa essa bendita doença? Porque essas células são células, elas vão grudar em outros tecidos e vão fazer uma reação inflamatória. O grande problema dessa reação inflamatória é que vão causar, por exemplo, dor, vai causar infertilidade, vai causar algum problema urinário, algum problema intestinal. Então, elas causam sempre devido a essa reação inflamatória. Porque são células que respondem a hormônios. Sim, as células que respondem a hormônios. Ao ciclo menstrual da mulher. Ao ciclo menstrual, que é diferente da célula hepática muitas vezes, né? Então, sim, por isso que quando essas células estão fora ali do útero, a gente tem esse processo inflamatório, porque elas correspondem ao ciclo menstrual, sim, da mulher. E lembrando que a endometriose é uma doença benigna, ela não vira câncer, ela não é um precursor do câncer. Você pode ter câncer? Pode, com endometriose, como uma pessoa tem câncer com pressão alta. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ótimo. E aí, Cassiano, é o seguinte, no seu consultório, né, qual que é a maior queixa que essas pacientes chegam até você, né, com endometriose? Então, lembrando só que a gente teve aí vários... teve a Anitta, né, o caso da Anitta, que declarou que tinha endometriose. E a endometriose afeta 7 milhões de pessoas só no Brasil, né? Sim, sim. E qual que é a principal queixa hoje no seu consultório? Em geral, é dor pélvica. Dor pélvica é a principal queixa. Quando você vai perguntar, aí se descobre que não é uma dor pélvica, só dor pélvica. É uma dor lombar, é uma dor na relação sexual, então dor urinária. Só que elas colocam uma dor pélvica geral. Entendi. E doutor Emílio, você, muitos anos de estrada, também cirurgião e também, né, infertileuta. Então, nessa clínica da endometriose, qual que é a relação da endometriose aí com a infertilidade? Bom, então vamos lá. Primeiro que a incidência da endometriose ela é mais frequente, mais presente nas mulheres com infertilidade. Só de a paciente ter infertilidade, talvez ela tenha uma probabilidade muitas vezes maior de ter endometriose. Uhum. E você falou de clínica. É muito ingrato, porque muitas vezes a paciente pode não ter clínica tão exuberante, como você falou, de cólicas menstruais fortes, de alteração de dor intestinal ao evacuar durante o período menstrual, de dor em relação na penetração profunda, que a gente chama de dispareunia. Muitas vezes a paciente não tem nada. Ela tem infertilidade sem causa aparente, porque essa endometriose não foi diagnosticada, porque, a gente vai entrar nisso aqui daqui a pouquinho, é muito difícil diagnosticar de endometriose por imagem. Às vezes a paciente fez 20 ultrassons na vida por via transvaginal, um ultrassom transvaginal sem preparo intestinal, e realizado por médico não tem aquela capacidade, aquela abordagem específica. Então, eu não espero a paciente ter necessariamente sintomas. Eu tenho que, se ela é infértil,
e não tem, por exemplo, as trompas obstruídas, um fator masculino grave, eu tenho que pensar em endometriose. E, então, assim, tudo que o Cassiano falou, cólica menstrual forte, sintomas urinários cíclicos, sintomas intestinais cíclicos combinam coincidem com o período menstrual, dor lombar, sem outra causa, sem uma alteração na coluna, sem uma causa osteomuscular. E muitas vezes eu gosto sempre de falar, endometriose não obrigatoriamente vai ter sintomas. E obrigatoriamente não vai aparecer no ultrassom e algumas vezes nem na ressonância, que a ressonância só faz diagnóstico de caso de endometriose profunda com foco maior que 5 milímetros. Você pode me corrigir se você achar que é diferente. E outra coisa, é examinador dependente. Eu posso ter a mesma imagem, o mesmo médico, e esse aqui não viu endometriose profunda e intensa, e o outro vê. Uhum. E também o exame pode ter sido feito sem um preparo adequado, pode ter sido feito sem a colocação do gel vaginal, do soro retal, ou algumas vezes o preparo intestinal. Então, o que eu acho que endometriose é um diagnóstico muito difícil. E vai fazer o melhor diagnóstico quem fizer por último. É uma doença progressiva, então às vezes ela vai no consultório com 18 anos, ela tem cólicas fortes, tudo que você falou, mas não tão claro. E às vezes você vai fazer o diagnóstico com 35 anos, quando ela já teve uma reserva ovariana comprometida, ou quando aquela doença já provocou alterações anatômicas, como aderências nas trompas. Agora, existe um modo de endometriose que eu acho que é muito fácil fazer o diagnóstico. É quando existe o endometrioma, que é o acúmulo de tecido sanguíneo, de sangue e tecido endometrial dentro do ovário, que é fácil. Aí é mais fácil chegar. Então, eu acabei expandindo muito essa pergunta. Mas resumo. Cólicas menstruais fortes, dor na relação, dor intestinal urinária cíclica, que coincide com o período menstrual. E muitos pacientes não vão ter sintomas. Só queria complementar que, igual você falou, quando tem a gente não acha uma causa, né? Que a gente faz conceitualmente, que é ESCA, né? Esterilidade sem causa aparente, a gente é obrigado a pesquisar endometriose. Porque, exatamente, a endometriose pode ser assintomática. Muitas vezes. Então, eu sempre gosto de pedir, né, um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que essa diferenciação, igual a Emília falou, é importantíssima, gente. Não adianta fazer um ultrassom transvaginal comum, tá? Sem preparo, porque muitas vezes não vai ver. Então, acho que... Ou então, o exame de ressonância magnética também com preparo, né? De preferência, a gente indica o profissional, indica o lugar, tá? Porque a gente sabe que se não vê é porque não tem, né? Tem grande chance de não ter, pelo menos. Quando é feito por uma pessoa, um profissional especialista capacitado em endometriose. Deixa eu aproveitar a presença do Cassiano e apertar ele. Você prefere uma ressonância magnética ou um ultrassom transvaginal com preparo por um bom profissional? Eu prefiro os dois. Não, bem feito. Bem feito. Você vai escolher um. Vamos pensar que os dois... Então, você pega uma ressonância normal e com um profissional que sabe fazer um ultrassom. Eu prefiro ultrassom. Eu também. Vou dar completando, porque o ultrassom é um exame dinâmico, em que o médico pode ir mapeando de acordo com as queixas de dor da paciente. Ressonância é um exame estático, que o médico não avalia, não coloca a mão na paciente. Então, acho que quando você faz ultrassom transvaginal com preparo, por um bom profissional, ele vê um ponto de dor, ele pode ir atrás daquele ponto, e ele também consegue perceber aderências pélvicas que a ressonância não vê. Eu tenho... Ou vê mal. Eu tenho feito essas cirurgias muito complexas, junto com a proctologia, junto com a urologia, então a gente está pegando um nível de endometriose tão grande, por isso que eu falei que eu prefiro os dois. Porque o ultrassom, ele vai mapear melhor o centro ali, intestino, ele vê melhor a parte do centro, vê se tem aderência, vê se não tem. O que a ressonância faz? Ele vê a parte lateral, a parte pélvica lateral de inervação melhor. Então, muitas vezes eu gosto dos dois, porque na gente está aqui no Belo Horizonte fica mais fácil, né? Então, vamos pensar nessa São parte também. complementares, então, teoricamente. Mas eu indico quem fazer também. Aqui é uma pergunta para todos vocês, né? Vocês dois aí falaram... mais de uma vez, tem que ter um bom profissional de ultrassom. É difícil ter alguém que faça um ultrassom bom para endometriose? Sim. Mesmo em Belo Horizonte. Tem que fazer um curso em endometriose. Ultrassom para endometriose. Não é simplesmente um curso de ultrassonografia comum. Mas batendo papo, além do curso, tem que ter uma capacidade e uma persistência e uma paciência. Tem que ser um bom ultrassonografista para começar, já tem que estar treinando, né? E é um exame que realmente, assim, mesmo feito por bons do que a gente quer ainda, né? Falta muito ainda. Eu acho que falta o método evoluir. O método. Sim. Né? Sim. Agora, é muito importante não desprezar a paciente assintomática.
A paciente que tem uma possibilidade de ter endometriose, que ela tem infertilidade sem causa aparente, se a gente for atrás. Agora, por outro lado, Cassiano, a gente não vai fazer vídeo laparoscopia diagnóstica, você concorda? Não se faz mais. Não se faz mais. Eu já fiz, assim, os mais antigos Antigamente, fizeram. né? Fazia muito. A gente fazia para diagnosticar. Hoje a gente não faz Porque mais para ultrassom não via diagnóstico. nada, né? Não via. Então hoje a gente faz assim, para uma abordagem cirúrgica. Agora, posso tomar conta aqui? Vai lá. E quando é que você acha assim, essa paciente, independente dela ter infertilidade, eu tenho que encaminhar essa paciente com endometriose para uma cirurgia? Uma pergunta ampla. Não, como é que... Pergunta Indicações de cirurgia. Indicações de cirurgia. Quando você abandona o tratamento clínico e parte para uma cirurgia em endometriose? Eu sempre falo, primeiro dor. Sim. Quem tem a dor não sou eu, é a paciente. Então, ela nunca pode comparar uma dor com a amiga dela que tem endometriose também. Cada um tem sua dor. A endometriose, o tamanho da endometriose não tem nada a ver com a dor que a paciente tem. Eu tenho uma paciente, um exemplo, né? Eu tenho uma paciente que tem, assim, pelve congelada está tudo aderido, tem endometriose gigantesca no intestino, só que não atrapalha nada na vida dela. Ela descobriu ao acaso e zero dor. E não vamos mexer. Não vou mexer, não tem que mexer. Agora, tem uma paciente que tem um ponto de endometriose assim, não tem vida social. Essa tem que mexer. Eu acredito que deve ter algum comprometimento nervoso que está... Normalmente É difícil causa. falar, né? Provavelmente E às vezes isso. essa cirurgia vai ser muito eficiente para ela. Mas só cirurgia, eu falo para todo mundo, só cirurgia não resolve. Tem que ser cirurgia em conjunto com tratamento clínico. Porque a cirurgia vai te melhorar, em 2 meses depois, volta tudo. Então, você tem que manter tratamento clínico deixa em conjunto. Aproveitar eu falar até... Gostei do que você falou. Pós-operatório de cirurgia para endometriose, correu tudo bem, a cirurgia foi linda. Mas você já adiantou que eu vou te perguntar, olha, você indica uma complementação hormonal a longo prazo? Depende se quer engravidar ou não. É isso. Mas se for só para dor, você não vai deixar ela sem tratamento hormonal? Não, tratamento hormonal e tratamento de mudança de estilo de vida. Só hormonal também acho que não resolve muita coisa não, é pouco. Porque como a endometriose é inflamatória, tudo que é inflamatório vai estimular a endometriose. Sim. E até um acompanhamento psicológico também, né? Porque muitas têm essa questão, né? De depressão, com psicólogo, nutricionista, atividade física, qualidade de sono. Tudo, é uma avaliação global para endometriose, né? É multiprofissional. Olha, Bernardo, eu vou tomar seu momento aqui, Bernardo. E quando a paciente tem endometriose e infertilidade, você já perguntou, só estou frisando para os nossos ouvintes aqui. Você vai fazer uma cirurgia para endometriose, por via laparoscópica, um bom profissional. Se tiver que ter uma abordagem dos ovários, eu acredito que você vai fazer uma abordagem muito cuidadosa. Sempre. Evitando usar energia monopolar, se possível energia bipolar ou laser. Laser é menos frequente no dia a dia. Usa ultrassônica, né? E após a cirurgia, você fala para ela assim, olha, você vai esperar até quantos meses para tentar uma gravidez natural se não tiver um fator masculino associado e trompas boas? Outro mês já libera. Mesmo mexendo com o intestino. Mas até quando? Você fala assim, ó, dentro de 6 meses não conseguiu? Entre 4 e 6 meses. 4 e 6. Passou de 6 meses, você já começa... Na verdade, antes de indicar, eu já encaminho para fazer uma primeira avaliação com a infertilidade. Porque tem que avaliar esse ovário, tem que avaliar se vale a pena colher óvulos ou não. Acho que é muito importante isso. Eu ia comentar exatamente isso. Por quê? O objetivo da cirurgia é ser o mais resolutivo possível. Exatamente. Né? Então, se tem endometriose no ovário, vai ser abordado. E aí... pode acontecer de reduzir a reserva ovariana. Qual que é a solução que a gente tem para esse risco? Exatamente colher, né, fazer o congelamento de óvulos antes da cirurgia resolutiva da endometriose. Então, é muito comum cirurgiões de endometriose, como você, encaminhar para a gente fertileutas para fazer o congelamento de óvulos e depois a gente reencaminhar para a cirurgia. Exatamente. Que hoje eu tenho a satisfação de que é uma coisa mais frequente. Antigamente eu via que fazia-se uma abordagem ovariana mais agressiva e sem o congelamento prévio dos óvulos. Eu acho que hoje quem trabalha com endometriose, cirurgião, já pensa nisso, né? E já pensa em infertilidade, já pensa em diminuição da reserva ovariana com abordagem cirúrgica, mesmo bem feita. E se tiver endometrioma, que a gente comentou aqui nos 2 ovários, aí é mais indicado ainda, né? Que vai abordar os 2. Mas algumas vezes, como é endometrioma grande, eles preferem que a gente faça a cirurgia primeiro. Né? Porque dependendo do endometrioma, pode infectar endometrioma, então... a nossa vivência, né, Emílio? A gente faz punção com endometrioma. De 5 centímetros, 6, 8... De boa. Sabe por quê? Porque normalmente só a cápsula ovariana que tem uma reserva ovariana, um pool de folículos. E às vezes os folículos os folículos maduros vão crescer na periferia. Entendeu? Então dá. Mas aí é caso a caso. Caso a caso,
E aí, só complementando, né, um pouco, trazendo a nossa vivência da parte laboratorial também, do ponto de vista da embriologia, que muitas vezes os óvulos dessas pacientes com endometriose, principalmente endometrioses mais graves, também são prejudicados. A gente tem uma pior qualidade, muitas vezes, desses óvulos. Então, também tem sido grande indicação, até estava conversando outro dia com o Cassiano, né, sobre isso, de qual que é, tem uma média de idade no seu consultório, Cassiano? Você tem para suas pacientes de endometriose, tem uma média de idade? Se fosse chutar, 35 anos, 30? Por aí. 35, depende, né, assim... De dor, entre 30 e 35. De infertilidade, aí é 35 a 40. A 40. Então, olha só que interessante isso. Porque se a gente congela, né? Então, pensando nisso que foi falado tudo aqui até agora, a gente tem um quadro inflamatório, tá, nessa paciente. Ou seja, o metabolismo dessa paciente é completamente diferente, né? Então, isso também causa como se fosse, não da mesma forma, tá? Mas é um exemplo que eu vou dar aqui, uma paciente fumante. Não dá para falar que o sistema vascular dela é mesmo de uma não fumante, né? Então, uma paciente com endometriose, não dá para falar que o metabolismo, tudo que ela está produzindo para combater aquela doença inflamatória é igual de uma que não tem endometriose. Sim. Tá? Então, esses aspectos também afetam a qualidade dos óvulos. E é importante a gente dizer isso porque tem trabalhos mostrando que há um benefício muito grande para as pacientes com indicação delas congelarem os óvulos mais precocemente. Então chega com endometriose, lá está só com a dor pélvica, ainda não tentou engravidar, talvez está naquela fase de vai fazer cirurgia ou não. Você tem feito... Ou acabou de descobrir, né? Ainda não está preparada, né? Exatamente. E aí você tem indicado congelamento de óvulos para esses pacientes? Normalmente eu indico, pelo menos eu converso com elas, explico, você não quer engravidar agora... Vale a pena você já colher óvulos, você vai tentar engravidar no futuro, e se no futuro você não engravidar, você já tem aquele óvulo de antes, então vale muito isso. Realmente a gente tem observado uma maior indicação nesse sentido e tem trazido bastante benefícios aí para esse grupo de pacientes, porque justamente... A gente não sabe como é que está a endometriose, se começou agora, se já existia, se ela está evoluindo, se não está, então... Sim. E uma outra dúvida, Cassiano, né, quando você falou, olha, fez a cirurgia, mas a gente vai precisar ainda de um acompanhamento clínico. Na cirurgia, você não removeu aquele tecido que estava lá? Sim. Por que ela ainda vai continuar desenvolvendo, teoricamente, essa doença, esse quadro inflamatório? Eu falei no começo, a endometriose começa com células endometriais, então são células que vão para fora do útero. Células a gente não enxerga. A cirurgia eu vou tirar o quê? As lesões da endometriose, o que a gente está enxergando. Tirou, porém pode ter células lá ainda. Então ela pode estar lá ainda. Então às vezes uma paciente que faz uma cirurgia pode... Voltar à endometriose. Na verdade, as células estão, você concorda? Assim, não são diagnosticadas naquele momento. Quem fala assim, quero tirar o útero que já resolve tudo. Tirar o útero não vai resolver. A endometriose já está fora do útero. Isso é importante falar assim, a não ser que você retirasse os ovários. Mas às vezes você teria os problemas você vai ter outros problemas mais sérios, menopausa cirúrgica. É isso. Na verdade, eu acho, batendo papo aqui, que a gente não domina a endometriose totalmente. A gente aborda dentro do possível. Nada, na verdade. A gente aborda com alguns medicamentos, aborda com a cirurgia, aborda com a fertilização in vitro. Mas a doença só vai terminar quando a paciente entrar no climatério, na menopausa. Terminar, não. Ela vai ter uma remissão. Então, e a paciente que engravida, mesmo com endometriose, ela também tem uma remissão temporária no período da... Tem, porque ela bloqueia o ciclo dela, né? Isso. Exatamente. Agora, as lesões graves vão permanecer. As aderências, obstrução tubária, lesão intestinal, vai estar ali. Acabou a gravidez, acabou o período de amamentação, a tendência é voltar. Isso se ela não bloquear novamente os ovários, né? Usar um método para não menstruar. Sim. Geralmente, quem tem o diagnóstico já está melhor orientado pelo médico, tipo, parou de amamentar, voltou a menstruação, já começa um método, ou até mesmo contraceptivo, ou um que seja um progestínico, né? Uso contínuo, para ela não menstruar, porque é a menstruação que é o problema para quem tem endometriose. Cassiano, deixa eu aproveitar a sua presença aqui. Eu vou fazer uma frase, depois você comenta. Nos últimos anos, o que eu acho que teve de novidade para endometriose? Diagnóstico por ultrassom transvaginal com preparo, que não existia. Ressonância magnética fazendo diagnóstico mais precoce. Ou de lesões que a gente não via. Uma medicação que a gente pode falar que é o Dienogest. Sim.
Abordagem mais conservadora das lesões ovarianas, equipe multidisciplinar. Eu acho das lesões ovarianas da pelve, em sim. geral, né? A preservação da anatomia. Ali. Robótica. Abordagem multiprofissional assim, por prócto, uro e ginecologista laparoscópico. Sim. Cirurgia robótica, que eu não sei verdadeiramente, assim, com certeza ela é boa. Mas assim, eu acho que dá para fazer uma boa cirurgia laparoscópica para endometriose. Agora, está faltando um medicamento novo, isso que eu queria te falar. Porque tem várias promessas, você concorda? Assim? Tá. Mas não tem nenhum que chegou no mercado. Medicamento e marcador. Outra coisa que você falou, importante. Eu sou mais velho, há algum tempo atrás, tinha um exame que chamava CA-125, que é uma proteína sérica, que se falava, se está normal, sua chance de endometriose é pequena. Se está anormal, você tem. Hoje a gente sabe que não. Talvez só para controle da doença. É isso que eu ia falar. É mais para, por exemplo, operou, aí faz o acompanhamento do CA-125, entendeu? É mais como avaliação da progressão da doença. Mas está faltando uma novidade, tem muito tempo que não chega mais nada. Exatamente. E a gente tem que dar solução para os pacientes. E normalmente a paciente que tem endometriose, ela é um pouco frustrada porque ela sente muita dor, ou ela tem uma dificuldade para engravidar, que a gente fala, olha, você não tem... Assim, nós não. Não sente muita dor, tem um mau tratamento. O tratamento ainda, não são fáceis. Pelos ginecologistas, é muito ruim para tratar uma mulher com endometriose, tratar corretamente, não é só passar remédio e pronto. Está tendo muita indicação de cirurgia para endometriose que não deveria ser feita. Uma super indicação. Sim. E as cirurgias não estão sendo bem feitas. E não é fácil fazer, você concorda? Tem que ter muito treinamento. Você vai indicar, equipe, eu falo, equipe. Você vai indicar a cirurgia, é uma cirurgia completa, não é uma cirurgia fez o que deu, não. Sim. Por isso que eu falei que é importante ter os exames bem feitos. Sim. Um bom planejamento. Mas eu estou muito na torcida de que há algum tempo a gente possa fazer um podcast falando, agora chegou um medicamento que realmente mudou o caminho da paciente com endometriose e talvez o diagnóstico, talvez o marcador. Agora, eu costumo falar comigo mesmo que, assim, eu hoje já passei dessa fase de diagnóstico, a gente consegue fazer. Sim. Mas como conduzir é um pouco difícil, porque você não tem uma arma clínica eficiente totalmente. Não tem. Você Agora, pode usar... você comentou aí da possibilidade de tratamento clínico, tem uma medicação que está em bula, que é para endometriose. Na verdade, é um hormônio, que é a gestrinona, né? E, assim, das poucas indicações dela não é a primeira, nem segunda, nem terceira indicação. É uma das últimas, quando nada deu certo, é exatamente essa medicação. Mas, hoje em dia, está bem controverso essa medicação aí, né? Mas, batendo papo, assim, você tem mais experiência, por quanto tempo usar? Tem efeitos colaterais? E qual a via de administração? Um gel? Os implantes, a gente assim, pode falar que hoje já estão suspensos, né? Para a comercialização do implante de gestrinona, por vários motivos, né? Até porque a qualidade, assim, talvez não seja perfeita nos medicamentos, nos implantes que estavam sendo comercializados, e pelos efeitos colaterais são duvidosos. Então, eu vejo muita pergunta, mas pouca resposta, assim. E estou muito na expectativa de daqui a algum tempo a gente encontrar, nossa, a endometriose hoje melhorou, a gente não tem essas doenças avançadas. Porque se você pega uma paciente com 18 anos, ela pode ter endometriose. Sim. Ou ela pode ter clínica. E naquele momento você faz o exame de imagem e não vê nenhum foco. Não vê. Mas tem sintomas. Tem sintomas. E se você fizer um vídeo nela, talvez tenha. Aí como é que você vai conduzir? Você vai usar uma gestrinona por 30 anos? O pessoal tem usado vaginal, viu, Emílio? Eu tenho experiência com o uso vaginal, acho a absorção muito boa. E transdérmico também. O problema, assim, não são medicações sem efeitos colaterais. Claro, com certeza. E aquela medicação... Por isso que não é a primeira indicação. Não te dá a certeza de que a endometriose vai ter uma remissão. Sim. E assim, então é muito difícil, eu acho, conduzir. Fazer o diagnóstico hoje, a gente já passou dessa fase. Agora, conduzir... Então, o que eu penso? Assim, você vai fazer o que a medicina nos permite hoje. Uma coisa que a gente pode falar com toda paciente que tem com diagnóstico de endometriose suspeita, tente engravidar o mais cedo possível. Isso é uma realidade, acho que é uma coisa que a gente pode fazer, uma medicina preventiva para a infertilidade. Mudar os hábitos de vida, eu acho que isso é uma coisa boa, que vai talvez diminuir a velocidade de desenvolvimento daquela endometriose. Principalmente a dor, melhor demais. A dor melhora, eu também tenho essa impressão. Impressionante, você muda o hábito de vida. Eu percebo isso claramente. E a questão do planejamento reprodutivo, igual você falou, né? Porque se a paciente já tem diagnóstico de endometriose, não tem filhos, pense em adiar a gravidez, é um pacote completo para congelar óvulos. Sim. E com muito assim, ponderação, talvez congelar mais cedo para poder congelar com mais qualidade e mais quantidade. Mas eu acho que as pacientes ainda não estão muito bem informadas, esse grupo, que é aquela jovem com endometriose, sobre o risco da endometriose para fertilidade,
né, essa importância do planejamento reprodutivo precoce. Sim. Tá? Eu já abordei, eu tô com uma paciente exatamente assim, que ela quis saber a influência da endometriose na fertilidade, mas ela não estava querendo engravidar agora. Expliquei sobre, né, a questão do impacto da endometriose na fertilidade, falei que ela tinha indicação de congelamento, mas eu percebo que ainda não é uma questão assim tão corriqueira mais. Que a gente tem que ficar explicando ainda, o ginecologista lá na ponta também explicar sobre esse risco, encaminhar pra gente. Então, acho que tem cada vez abordar mais esse assunto, né? Todo mundo me pergunta, e a idade? Qual que é melhor? Para o congelamento de ovos? Então, assim, o número Aqui tem grosseiro... endometriose. o número grosseiro, 35 anos. O número refinado, 30 anos, na minha opinião. Aceito sugestões. Porque pode ser que uma porcentagem de 10 a 15% das mulheres com 35 já tenham reserva ovariana comprometida. Sim. A qualidade, eu diria que até os 35 é boa. Mas você vai ter surpresas com a diminuição da quantidade e um número expressivo de pacientes. E parece que as pacientes com endometriose têm uma tendência, não é uma certeza, de diminuição da reserva ovariana precocemente. Então, dando números, se eu tivesse endometriose, fosse mulher, tivesse condições financeiras e sem possibilidade de ser mãe agora, eu faria com certeza meu congelamento com menos de 30 anos. É um número um pouco exagerado. Para você ter mais quantidade de ovos, mais qualidade e, sendo bem sincero, com custo de medicamentos ou de número de punções necessárias para ter um bom número de ovos menor. Só que é muito difícil para a moça, Cecília, com 30 anos, ela está na plenitude da vida, ela quer curtir, ela quer viajar, ela quer passear. Está nem sonhando ainda em gravidez, né? Aí você dá esse susto nela assim, Mas eu entendo você falar, olha... Essa paciente em específico, ela tem, se não me engano, acho que 35 já. Essa está no Essa momento. já está na beira. 35 começa a pensar. Agora, assim, fazendo meia-culpa, não é um procedimento tão barato ou tão acessível para todos e todas. E não é coberto pelo plano de saúde. Então, eu entendo, às vezes, assim, é difícil esse equilíbrio. Sim, Mas, nossa assim, função é orientar, né? Explicar do ponto de vista médico, né? E também, ela pode talvez, se organizar para fazer, agora, para tornar, né? Só batendo um papo aqui, não obrigatoriamente toda paciente endometriótica vai ter infertilidade se tentar engravidar. Ela pode ter uma gravidez natural espontânea, mas existe uma probabilidade muito maior, um risco muito maior dela ter infertilidade no futuro e de realmente precisar da ajuda da medicina reprodutiva e ter dificuldade com seus próprios óvulos. Até porque o modelo de vida hoje, a mulher vai estudar, fazer um curso, uma graduação, uma pós-graduação, batalhar um mercado de trabalho e coincide com um pico de queda da fertilidade e de aumento dos efeitos colaterais, das complicações da endometriose. Que, como diz você, então, é o momento assim, perfeito para não ter sucesso. E a gente tem que tentar atuar um pouquinho antes. Sobre dor, eu acho que a dieta anti-inflamatória e mudança de hábitos de vida é muito legal. O difícil é pôr em prática e manter. Né? É para a vida inteira. É impressionante. Quando elas começam, na primeira semana já vê a diferença. Eu sou muito cético, mas hoje eu já me convenci que isso é verdade e realidade. Mudança de hábito de vida para... Na hora que você começa a ter dor. muita endometriose, é impressionante. Chegam e falam assim, eu melhorei muito. Agora, tome muito cuidado, que a paciente fala, eu melhorei muito, eu vou esperar mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí a fertilidade dela vai embora. Ah, sim. Então, talvez para... A dor. Para dor? A dor. A dor. Agora, para fertilidade, gravidez o mais precoce possível, de acordo com o seu momento social e conjugal. E, se não é possível, tente sim congelar os ovos o mais precoce, com bom senso. Sim, muito bom. E eu até ia falar isso, assim, porque aqui a gente tá tratando, né, e é um assunto comum, a questão da infertilidade, endometriose, infertilidade, mas aí tem vamos dizer assim, tem alas do ponto de vista da medicina que falam assim, para tratar a infertilidade da paciente com endometriose, aí tem os cirurgiões que falam assim, não, cirurgia. E tem o infertileuta que fala assim, não, então tem que fazer fertilização in vitro. Mas eu acho que foi legal aqui o nosso desenrolar da conversa, que a gente viu a complementaridade de uma área com a outra, né? Acho que o Cassiano trouxe bem isso, falou, olha, muitas vezes a cirurgia ela vai muito para tratar a dor, né? Não significa que talvez ela possa engravidar naturalmente depois, mas também, por outro lado, tem a área da infertilidade, né? A reprodução assistida, que está aí para ajudar também na gravidez, porque a endometriose depois vai voltar, aquele quadro inflamatório pode voltar. Então, eu acho que é isso que é interessante, isso que é bonito de ver, é uma área complementando a outra e a gente poder atender essa paciente de maneira multidisciplinar para
atender o objetivo dela. Já pensou essa eu mulher prestei sem atenção dor? quando você falou, olha, antes de partir para a cirurgia, se é uma paciente que não tem filhos, eu solicito a avaliação do infertileuta. Sim, sim. Porque você tem que avaliar também se não tem um fator masculino concomitante, né? E às vezes tem outros Porque fatores. descobre que tem endometriose, acha que a Não culpa é é. da endometriose, Não né? é. Muitas vezes não é. Às E vezes não muitas vezes o marido não fez exame nenhum. Exatamente, o marido nunca quer fazer nada. Agora realmente, assim, como homem, assim, com a cabeça mais antiga, é meio constrangedor colher um espermograma. Mas é parar de bobagem, vai lá, colhe e vai embora. Exatamente. Dá nada. A mulher tá lá fazendo ultrassom, Tudo. ressonância, o tempo Exatamente. O todo, exame né? da trompa, que é muito doloroso. exatamente. Agora, realmente, para alguns é uma morte colher um espermograma, mas vai lá, vai no horário que a clínica estiver mais vazia, tem sempre um jeitinho. Tem sempre um jeitinho, dá pra... Até colher em casa, isso não pode morar muito Muito longe, longe, do laboratório. E eu acho Mas que cabe a gente flexibilizar, autoriza. não ser radical também, tem que colher aqui, né? Sim. Acho que a gente tem que estar atuando em conjunto. Acho que hoje existe espaço, com certeza, para vários profissionais na endometriose, para nutricionista, para o cirurgião, para o infertileuta. E sempre acolher, porque muitas vezes aquela paciente não foi tão bem acolhida e já sofreu muito até Sim. chegar àquele momento. Isso é muito importante. Com Elas já certeza. chegam É um frágeis, diagnóstico né? muitas vezes tardio, né? E eu acho que assim, não é só falar Ainda hoje é. não foi bem avaliada, mas é que a gente realmente não tem armas tão precisas. Principalmente para paciente sem alteração do diagnóstico de imagem tradicionais. Eu escuto muito isso. Fiz 20 ultrassons e não descobri. É. Sim. Ou tem muito ginecologista que não dá muita importância para a dor, da dor, não. Bom, gente, acho que é isso. Acho que foi muito esclarecedora essa nossa conversa aqui Se hoje. deixar, a gente fica o resto do dia. E só gostaria de agradecer a todos vocês pela presença. Obrigado, Cecília. Muito obrigada, Bernardo. Adorei aqui conversar com vocês hoje. Obrigado, Emílio. Eu que agradeço em especial o Cassiano, que pôde dividir a experiência dele com a gente. Pelo que eu percebi, você tem muito bom senso de cirurgião, né? Isso é muito importante. Além da qualidade, tem que ter bom senso. E pelo que eu percebi, você tem. É isso aí. Obrigado, Cassiano. Obrigado. Espero você em outras oportunidades aqui conosco, hein? Precisando, estarei aqui. É isso aí, pessoal. Então, se você gostou, compartilhe, deixe seu like e siga lá no YouTube, Spotify, todas as plataformas. Estamos lá com Pode Gerar. Um abraço, até o próximo.